Como eu falei para vocês, o que a gente precisa ver agora rapidinho? Quais são os efeitos dos recursos? Todo recurso tem, em tese, alguns efeitos e alguns recursos podem ter ou não outros efeitos. Por exemplo, o que é o efeito obstativo dos recursos? O efeito obstativo dos recursos é o efeito de impedir a consumação da coisa julgada. Lembra aquela ideia que a gente viu da teoria dos capítulos da sentença? Se você não recorre de uma matéria, ela faz coisa julgada. Se você recorre, o que você faz em relação àquilo ali? Você posterga o momento de definição da coisa julgada. Você vai protelar a solução daquele conflito. Então, o primeiro efeito de um recurso é o efeito obstativo de formação de coisa julgada. Efeito devolutivo. Todo recurso tem. Qual é o principal propósito de um recurso? Devolver questões ao tribunal que vai analisar aquilo ali. Então, todo e qualquer recurso, conhecido, provido ou não, ele tem como inerência um efeito devolutivo. O efeito devolutivo, ele pode ser tanto em extensão ou em profundidade, vocês já ouviram falar disso. O efeito em profundidade, alguns doutrinadores dizem que é sinônimo do efeito translativo. E o efeito em extensão, ele diz respeito às suas questões efetivamente objetivas. É o que está lá no artigo 515 do CPC, que fala que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. É aquele princípio, tanto um devolutum quanto o apelatum. Você devolve ao tribunal aquilo que você efetivamente resolveu exercer o seu direito de extensão de ação, porque pode cair na prova também, uma pergunta, dizendo o seguinte: qual é a natureza jurídica do direito de recorrer? É uma extensão do direito de ação. O recurso nada mais é do que uma extensão do seu exercício do direito de ação. O direito de você ter uma boa prestação jurisdicional. O 515, portanto, consagra esse efeito devolutivo em extensão dos recursos. Na profundidade, já falei para vocês, é o que está lá no 515, parágrafo 1º, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha apreciado. É geralmente o que acontece naqueles embargos de declaração que você opõe e aparece a seguinte decisão: embargos de declaração não conhecidos, ou às vezes conhecidos e não providos, porque o juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as decisões. O fundamento de você explicar isso é o 515, parágrafo 1º, efeito devolutivo na sua profundidade. Efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? Efeito suspensivo vai ser um efeito dos recursos que vai impedir temporariamente a formação da coisa julgada. Todo e qualquer recurso, tem efeito suspensivo? Nem todos. Nem todos os recursos têm efeitos suspensivos. Mas no nosso CPC de 73, a regra é o duplo efeito. Qual é a regra? Todos os recursos, em regra, terão efeito devolutivo, todos têm, e efeito suspensivo. Essa é a regra. A regra no nosso CPC hoje é efeito duplo efeito. Mas tem as exceções. Quais são as exceções? Aquelas que estão lá no 520, que trata da apelação, que fala a regra. A apelação será recebida em seu duplo efeito, efeito devolutivo e suspensivo, salvo, vem as hipóteses do parágrafo único do 520, que são as exceções ao duplo efeito. Quais são as exceções? A decisão que homologa a divisão ou demarcação, a decisão que decide o processo cautelar, a decisão, por exemplo, que confirma uma tutela antecipada. Em todos os casos do 520, não haverá duplo efeito. Vai haver qual efeito apenas? Devolutivo. Perfeito. Aí vem uma pergunta. Tendo em vista que a regra é o duplo efeito, tendo em vista que o artigo 520 excepcionou as hipóteses em que não haverá efeito suspensivo de lei, será que ainda assim, nesses casos, é possível que nós tenhamos duplo efeito? Sim, quando? Em todos esses casos, será que é possível que você tenha a concessão de um efeito suspensivo? Perfeito, Leonardo. Perfeito. Se você conseguir provar que nesses casos aqui, a decisão sem efeito suspensivo tem o risco de te causar um dano de grave ou difícil reparação e alguma coisa que seja muito prejudicial a você pode usar como fundamento o artigo 558 do CPC, que diz o seguinte: 558 do CPC. O relator pode, a requerimento do agravante, ele trata esse 558 do agravo, mas eu vou explicar por que ele se aplica à apelação. A requerimento do agravante, é possível que o relator defira efeito suspensivo se acontecer exatamente o que Leonardo lembrou: lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação.
Na concomitância desses requisitos, é possível que, até o pronunciamento definitivo da turma, você suspenda a execução daquela sentença. Parágrafo único. Essa hipótese do 558 se aplica também aos casos do 520. Então, o que os... Mesmo sendo o caso de prestação de alimentos? Mesmo sendo o caso de prestação de alimentos, mas o que vai acontecer? Qual é a regra? Meramente devolutivo. Qual é a exceção? Efeito duplo, se o relator assim entender. O que ele vai ter que provar? Lesão grave, difícil reparação e fundamentação relevante. Mas qual é a regra? Efeito meramente devolutivo naquelas hipóteses do 520, parágrafo único. Porque a regra geral vai ser o quê? Duplo efeito. Só para vocês saberem, pode aparecer na prova essa expressão, o 520 que traz o duplo efeito, traz um duplo efeito chamado de duplo efeito opeleges. Por que opeleges? Porque a lei definiu que seria um duplo efeito. Em relação a esses efeitos do 558, saúde, 558 e 558, parágrafo único, o que é o efeito suspensivo aqui? É um efeito suspensivo ope iudicis. Por que ope iudicis? Porque até é possível que você conceda um efeito suspensivo, desde que assim entenda o magistrado responsável por decidir aquela questão. O duplo efeito, pessoal, ele tem uma questão muito interessante em relação ao novo CPC. De novo, volto aqui, não vai cair na sua prova, mas você tem que saber para já se contextualizar. Se no nosso CPC a regra é o duplo efeito, no CPC anterior não vai ser o duplo efeito a regra. No novo CPC, você tem um artigo 995 que vai tratar justamente o seguinte, ó, os recursos não impedem a eficácia da decisão, ou seja, em regra, os recursos têm efeito meramente devolutivo. CPC de 73, duplo efeito ou efeito simples? Duplo efeito, em regra. E no novo? A regra vai ser o devolutivo. É uma boa distinção que no momento oportuno a gente aprofunda numa outra aula qualquer. Qual é a importância de você ter um efeito suspensivo ou de você não ter um efeito suspensivo numa decisão judicial? Perfeito. Quando você tem uma decisão judicial contra a qual não coube um recurso com efeito suspensivo, dito de outra maneira, quando você tem uma decisão judicial sem efeito suspensivo, você pode iniciar o quê? Uma execução provisória do 475-O do CPC. Como é que você vai iniciar essa execução provisória? Você vai antecipadamente, antes de uma decisão final, antes da autoridade da coisa julgada, começar a executar aquilo ali. Quais os requisitos para que isso aconteça? Um requisito que sempre cai em prova que vocês precisam conhecer, o requisito da contracautela. Só é possível executar provisoriamente uma sentença, se não houver efeito suspensivo sobre aquela decisão. 2, se você prestar caução suficientemente idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Você tem que fazer uma espécie de contracautela, uma garantia do juízo, para que caso lá na frente você perca aquele processo, você tenha como satisfazer, ressarcir o cara que te pagou antecipadamente. É uma decisão razoável, é uma medida que tem proporcionalidade e que também está prevista lá no capítulo das cautelares, que vocês já sabem também, não, pelo menos as nominadas, foram extintas pelo novo CPC. Mas o fato é, tanto nas cautelares quanto na execução provisória, além da inexistência obrigatória de efeito suspensivo, é preciso que você garanta o juízo a título de contracautela. Essa contracautela, como eu falei para vocês, também está lá no artigo 804 das cautelares, dizendo o seguinte, ó, eu até posso pedir uma cautelar sem justificação prévia, ou seja, inaudita altera pars, sem ter que ouvir a outra parte. Mas caso eu peça isso, o que pode acontecer? O juiz pode determinar que você, que está pleiteando aquela medida cautelar, preste uma caução real ou de fiança, uma caução fidejussória em relação àquela matéria, para que caso lá na frente você venha a ressarcir os prejuízos. Aliás, tem uma decisão recente sobre isso que trata dessa hipótese de contracautela. Se lá na frente você descobre que a decisão que antecipou os efeitos da sentença era uma decisão injusta, o cara vai ter que ressarcir, perfeito? Ele vai ter que ressarcir. Esse cara, quando tiver que ressarcir, ele vai ter que provar que ele não agiu de má fé ou que ele não agiu com culpa? Por que eu estou perguntando isso? Porque nas hipóteses de contracautela, nas hipóteses de reforma de decisões antecipatórias, decisões não exaurientes, o que os tribunais têm entendido? Nesse caso, a responsabilidade para indenizar o cara que sofreu os efeitos da antecipação é uma responsabilidade objetiva. Ou seja, você não vai ter que demandar a prova de culpa.
Vai bastar que você prove que o cara retirou o dinheiro antes, claro, com uma decisão judicial, ele retirou o dinheiro antes, uma conduta, o dano, a parte que teve que pagar sem ter que pagar, e efetivamente o nexo causal que está provado por esse saque. Qual a responsabilidade, portanto, para quem executa provisoriamente uma sentença? Responsabilidade objetiva. Sempre cai isso e não está escrito em nenhum artigo. É bom conhecer, acho relevante vocês botarem do lado, tanto do 884 quanto do 475-O, inciso 3. Se a parte não tiver como apresentar essa contra cautela, ela não pode iniciar... Não poderia. No caso da cautelar, o que fala aqui? Fala em poderar. Na cautelar é possível que o juiz dispense essa contra-cautela. Mas no caso da execução provisória, o juiz fala, o artigo 475-O3, ele foi mais independe. Então, é uma condição para você executar provisoriamente. Claro, você vai poder discutir isso, mas na cautelar você vai poder discutir com muito mais força, porque está em poderar e lá está deverá. Perfeito? Efeito expansivo dos recursos. Está lá no artigo 509 do CPC. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se os interesses forem conflitantes. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Litisconsórcio é uma matéria autônoma, todo mundo já deve ter estudado com certeza. E lá no litisconsórcio tem um princípio, que é a primeira coisa que você estuda quando estuda litisconsórcio. É um princípio que parece divergir do que o artigo 509 do CPC está tratando. Que princípio é esse? Eu lembro que falou alguma coisa assim, de que os atos de um praticado não beneficiaram Perfeito. os demais. Perfeito. Luiz lembrou. O princípio do litisconsórcio, que parece conflitar com isso daqui, é o princípio da autonomia dos litisconsortes. A atuação de um não vai prejudicar nem beneficiar os demais litisconsortes. Só que em sede recursal, o que acontece? O recurso interposto por um pode beneficiar os demais se aquilo ali não for um interesse conflitante. Em relação a isso, a gente tem que discutir, agora abrindo um parênteses, abrindo um flanco para a gente discutir litisconsórcio. Então, próxima matéria que a gente vai tratar aqui, litisconsórcio. Lembra desse artigo 509, o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Como o Luiz já lembrou, esse artigo parece conflitar um pouco com o princípio da autonomia dos litisconsortes, que está lá no artigo 48 do CPC, que fala que os atos ou omissões de um dos litisconsortes não vão prejudicar ou beneficiar os demais. É uma exceção, é um efeito expansivo da coisa julgada que excepciona esse artigo 48 do CPC. Há algumas outras exceções à autonomia dos litisconsortes, que o que eu acho legal vocês fazerem? Olha para o artigo 48 e faz uma remissão. Bota lá no artigo 48 a remissão a isso que a gente viu do 509 e bota lá no artigo 48 a remissão ao que a gente vai ver agora. Primeira exceção relativa à autonomia dos litisconsortes. Artigo 320, inciso 1 do CPC. A revelia, aquela presunção de veracidade dos fatos não contestados. A revelia não induz os seus efeitos se havendo pluralidade de réus, ou seja, litisconsórcio, se havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Claro, se os fundamentos não forem diferentes. Se algum deles contesta essa ação, o efeito mencionado no artigo antecedente, que é o artigo que trata da revelia, não vai se aplicar a esses litisconsortes. Exceção à autonomia. O que mais? Exceção à autonomia, a questão do princípio da aquisição processual. O que é isso? O que é o princípio da aquisição processual? Já caiu numa prova discursiva? Uma questão só com isso. Você tinha 50 linhas para falar disserte sobre o princípio da aquisição processual. Se você não sabe o que é o princípio da aquisição processual, né? Acabou. É sempre bom quando você lê aquela perguntinha de uma linha só, né? Dá um prazer, né? Mas a pessoa vai do céu ao desespero numa linha só, né? Pois é, né? O que é isso, né? Aí você começa com, sabe-se que desde a origem, né? Rui Barbosa pensava, mas não sabe o que é. O que é aquisição processual? É o princípio da comunhão das provas. Aquela ideia de que quando você bota uma prova no processo, ela não é da parte, ela é do processo. Se ela é do processo, o litisconsorte que bota uma prova, aquela prova vai valer para os outros, ainda que eles sejam autônomos. Essa é mais uma exceção que merece ser colocada. Não dá para escrever, porque senão é cola ilícita no código, mas só para vocês lembrarem, é mais uma exceção. O que você ia falar, Letícia? Não, eu queria que você repetia. Desse da autonomia? Da aquisição
O que é aquisição processual? É sinônimo de princípio da comunhão das provas. A prova não pertence à parte, pertence ao processo. Então, o litisconsorte que não tiver feito aquela prova, ele vai se beneficiar ou se prejudicar, depende da situação. Acaba que o nome, né, a definição não tem nada a ver com... Não, pois é, né? É aquisição processual por quê? Porque quando você bota a prova, quem que adquiriu aquilo ali? O processo, a jurisdição, a aquisição nesse sentido. De que quem é o verdadeiro destinatário daquela prova é o juízo, não as partes. Perfeito? Aquele 509 que a gente viu, que o recurso de um se aplica aos demais. Essa é uma pergunta que também tem uma decisão jurisprudencial recente, que era objeto de muita controvérsia doutrinária e que foi pacificada com essa questão. O artigo 509 do CPC, que a gente viu, ele se aplica a todos os casos de litisconsórcio? Aquela ideia de que o recurso interposto por um aproveita os demais, ela se aplica em todos os casos de litisconsórcio? Não. Perfeito. Quais são os casos de litisconsórcio? É o único, né? Tá quase. Unitário. O que mais? São 6, tá quase lá. Faltam 5. Unitário, necessário, mas não são opostos. É unitário e simples, necessário e facultativo, ativo e passivo. Mas é muita coisa ao mesmo tempo, é aquilo que eu falo para vocês, né? Para ficar mais fácil, né? O que a gente faz? Vou botar uns desenhos ali para ficar mais simples. Primeiro, ó, grava a regra. Qual é a regra? Não se aplica o artigo 509 aos casos de litisconsórcio simples. Dito de outra maneira, o artigo 509 se aplica única e exclusivamente ao litisconsórcio unitário. Gravou a regra? Artigo 509 só se aplica ao litisconsórcio unitário, artigo 509 não se aplica ao litisconsórcio simples. Passada a regra, o que a gente precisa ver? Quem é o litisconsórcio unitário, quem é o litisconsórcio simples. Antes, aquilo que eu falei para vocês. Litisconsórcio ativo e passivo, litisconsórcio facultativo e necessário, litisconsórcio simples e unitário. Esse daqui é o oposto desse, esse é o oposto desse e aquele segue a mesma regra. Às vezes a pessoa se confunde. Você vê, Leonardo falou unitário, Letícia falou necessário, mas eles não são convergentes, são classificações estanques. Ativo e passivo, esse é fácil. Litisconsórcio ativo, pluralidade de autores. Litisconsórcio passivo, pluralidade de réus. É possível que você tenha litisconsórcios por dois motivos. Identidade da relação jurídica ou por determinação legal. O artigo 46 fala os casos em que você pode ter essa disposição de litisconsórcio. Não pode sair todo mundo se juntando. Tem que ter o cumprimento do artigo 46. Quando houver, por exemplo, comunhão de direitos. Quando houver circunstâncias de fato que unam essas pessoas. Quando houver conexão. Quando houver um ponto em comum entre os litigantes, ou autores ou réus. 3 pessoas podem se unir para fazer um litisconsórcio? Sem problema, desde que haja concomitância de quaisquer desses requisitos do artigo 46. Então, beleza. 3 pessoas podem se unir. Muitas pessoas, tem 8 ali. 8 pessoas podem se unir? Dependendo do caso, pode se unir. Infinitas pessoas podem se unir num processo? Exatamente. Perfeito, Letícia. Vai dificultar o julgamento. Quanto mais parte você tiver, mais difícil vai ser provar. Imagina citar todo mundo. Imagina guardar a contestação de cada um deles. Imagina ouvir as testemunhas de cada uma dessas pessoas. Ia ser um problemão. Então, a Letícia lembrou bem, tem um caso específico do CPC de 73, que é a possibilidade de que o juiz limite o litisconsórcio facultativo, necessário não vai poder fazer isso, litisconsórcio facultativo, quando houver o caso de litisconsórcio multitudinário. O que é litisconsórcio multitudinário? Muitas pessoas ocupando, em regra, claro, o polo passivo, mas o polo ativo também. Imagina uma ação com 500 pessoas. Não pode ser assim. O juiz pode desmembrar e isso não causa nenhum prejuízo, nenhuma violação de garantia processual. Pelo contrário, quando há isso daqui, você está preservando aquele autor, preservando aquele réu. Ou que possa atacar, ou que possa se defender bem. Litisconsórcio facultativo e necessário. Qual é a diferença? Facultativo, você se une com as pessoas, havendo o preenchimento dos requisitos, se você quiser. Litisconsórcio necessário, você se une com as outras pessoas porque a lei ou a relação jurídica assim exigiu. Uma imposição. O conceito de litisconsórcio necessário está no artigo 47, mas só está na parte azul. Por que só está na parte azul? Primeira coisa que vocês têm que fazer, riscar isso daqui.
Essa parte daqui, não lê. Não lê isso daqui, porque isso daqui é outra coisa que a gente já vai ver daqui a pouco por quê. O que diz o artigo 47? Há litisconsórcio necessário quando, por disposição da lei ou pela natureza da relação jurídica, a eficácia da sentença depende da citação de todo mundo. Perfeito? Todo mundo que, de alguma forma, se submeter ao caso de litisconsórcio necessário tem que ser citado, tem que integrar aquela relação processual. Esse é o conceito de litisconsórcio necessário. Perfeito. Aquilo ali que a gente riscou, a gente vai ver daqui a pouco, que é o conceito de litisconsórcio unitário. Então, o artigo 47 confundiu. Por isso é importante botar, sei lá, desenha um tigre, faz uma lista, não sei, faz alguma coisa para lembrar que aquilo ali não era para estar ali. No novo CPC já vai acontecer isso? Vão dar uma melhoradinha. Vão dar uma melhoradinha porque era necessário, né? Todo mundo olhava isso aqui e achava que tinha algumas coisas estranhas, né? Tipo aquele exercício de lógica, né? O que não tem a ver? Banana, melancia, mamão, carro. Era tipo isso, ali era o carro. Então, litisconsórcio necessário. Junta aquela característica que a gente viu primeiro com essa daqui. É possível que você tenha um litisconsórcio necessário ativo e passivo. O passivo é fácil de perceber. Você tem que citar, por exemplo, o marido e a mulher em ações reais. Faz sentido. Mas e o litisconsórcio ativo? Será que ele existe? Será que é possível que você tenha a obrigatoriedade de um litisconsórcio ativo? Por que sim e por que não? O litisconsórcio ativo necessário seria a obrigação de que você citasse todo mundo que tivesse identidade de relação jurídica e comunhão de direitos para integrar aquele processo. O passivo, indiscutível. E o ativo? Que garantia processual constitucional seria violada caso você reconhecesse a existência de um litisconsórcio ativo necessário? Pensa só. Você tem 3 partes, A, B e C. É uma circunstância jurídica que os 3 precisam integrar aquela demanda. Só que B e C não querem processar. Não querem. De jeito nenhum. Esse não quer, esse não quer. Mas o A quer. Se você reconhece que o litisconsórcio é necessário e você percebe que esses 2 aqui não querem participar do contraditório da ampla defesa, você vai estar cerceando o direito do AD. O direito do A de fazer o quê? O direito do A de exercer seu direito de ação. Por isso, muita gente entende que o litisconsórcio ativo necessário é inconstitucional, porque ele viola a garantia de inafastabilidade da jurisdição. Se você entender que B e C tem que participar e sem B e C o A não pode processar, o A seria tolhido do exercício do seu direito, o que seria absurdo. Violaria o artigo 5º, inciso 25, que trata do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que é um princípio que todo mundo conhece, de cor e salteado. Como é que fica, então, se o litisconsórcio necessário ativo está no CPC e todo mundo discute sobre ele? Como é que você reconhece, então, para afastar uma inconstitucionalidade? Qual é a interpretação que você deve dar? Se você entendesse a segurança jurídica, você afastaria o litisconsórcio ativo necessário. Mas sempre que você puder fazer uma interpretação salvacionista, você vai evitar declarar uma inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade tem que ser exceção, porque quanto mais inconstitucionalidade você tem, menor será a força normativa da sua Constituição. Já não é muito alta com o tanto de emenda que a gente tem, com o tanto de inconstitucionalidade que a gente reconhece. Você prejudicaria ainda mais se toda a sua interpretação fosse sempre pela inconstitucionalidade. Então, como é que você salva isso daqui? É a posição do Leonardo Greco. O que ele entende? Ele acha que é sim possível que tenhamos litisconsórcio ativo necessário, porém, contudo, todavia, esse B e o C, eles não têm que ser citados como réus ou como autores. Eles têm que ser citados como o quê? Como partes. B e C precisam integrar a relação jurídica, mas eles não podem ser obrigados a serem autores ou réus. Eles têm que ser obrigados a serem citados como partes. Lá, B e C que escolham. Eu quero ser amigo do autor, eu quero ser amigo do réu. Ele vai escolher lá. Mas se o litisconsórcio é necessário, eles têm que estar presentes. E, por outro lado, você não pode impedir o direito de ação desse daqui. Como é que você salva isso? Citação como parte. Tem um problema, claro, que quando você vai lá no 219, quando você vê o artigo da citação, se fala que citação é o ato pelo qual você chama alguém para integrar a condição do polo passivo. Isso acabaria afastando um pouco esse argumento doutrinário. Mas, o que você tem que saber? Majoritariamente é inconstitucional.
Minoritariamente, você salva isso citando como parte. O novo CPC manteve a condição de citação para o réu. Então, isso daqui continuaria sendo infirmado pela legislação infraconstitucional. Perfeito? E o simples e unitário? Simples e unitário é uma questão que vai dizer em relação à decisão judicial nesses casos. O simples é aquele que as decisões podem ser diferentes para qualquer pessoa. Preste atenção no que eu falei. O simples, as decisões podem ser diferentes. No unitário, as decisões têm que ser iguais. Pergunta: num litisconsórcio simples, é possível que todas as decisões sejam iguais? Sim, perfeito. Isso já caiu em prova da seguinte maneira: no litisconsórcio simples, as decisões têm que ser diferentes. Mentira. No litisconsórcio simples, as decisões podem ser diferentes, mas nada impede que elas sejam iguais. A diferença entre o litisconsórcio simples e unitário é que no litisconsórcio unitário, obrigatoriamente, a decisão judicial tem que ser uniforme para todo mundo. Por que isso? Para você evitar decisões conflitantes. Agora sim, a gente pode ler aquela parte que eu risquei antes com vocês no 47. O conceito de litisconsórcio necessário está naquela parte que a gente riscou antes. Quem não quiser riscar, né, para não estragar o livro, faz o quê? Faz isso daqui para ficar claro. Isso que já está riscado? Isso daqui que está entre colchetes é o quê? É o conceito de litisconsórcio necessário. O que está antes é o conceito do quê? Litisconsórcio. Perdão. Isso daqui que está aqui é o litisconsórcio unitário. O que está antes aqui? Necessário. Viu? É tão confuso que dá até para eu me confundir. Mas perceberam isso? O que acontece então? Com base nisso, eu quero fazer uma pergunta que pode aparecer numa discursiva. Não é difícil, mas que exige que você pense, exige que você raciocine. E eu quero fazer vocês raciocinarem em relação a isso. A gente já sabe o que é o necessário e o unitário, o simples, o facultativo. Todo litisconsórcio necessário é unitário? Todo litisconsórcio facultativo é simples? Vamos pensar? Começar pela primeira pergunta. Todo litisconsórcio necessário é unitário? Como é que você percebe um caso em que ele não é unitário? Questão de uso capião. No uso capião, que é o melhor exemplo para você afastar isso, você tem que citar todos os confinantes, todo mundo que está junto ali daquele terreno. Na uso capião, que alguém vai chamar de prescrição aquisitiva de uma propriedade, você pode adquirir a propriedade pela posse mansa e pacífica pelo tempo que o Código Civil dispuser. Tem lá os prazos diferenciados, mas em linhas gerais é isso que é a uso capião. Nesse caso de uso capião, você ali naquele terreno tem que citar todos os confinantes. Aqui é o terreno que você quer uso capi. E aqui tem um monte de casinha. Todos esses aqui, todos esses pontinhos têm que ser citados, porque pode ser que eles tenham algum direito para reclamar sobre isso daqui. É, portanto, um litisconsórcio o quê? Necessário ou facultativo? Necessário, perfeito. Se ele é necessário, obrigatoriamente, ele tem que ser unitário? Todos esses confinantes vão ter a mesma decisão? Perfeito. Não vai ser unitário. Por que não vai ser unitário? Porque em relação a esse aqui, eu posso dizer que ele tem direito. Esse daqui eu posso dizer que não tem. Por mais que ele seja um litisconsórcio necessário, ele não vai ser unitário. 942 do CPC. Eu vou citar todo mundo, mas isso não significa que, efetivamente, todo mundo vai ter a mesma decisão. É possível que 99% desses confinantes tenham uma sentença de procedência, mas sempre sobra quem? Aquele 1%, né, do sertanejo que está na moda. Sempre sobra aquele 1% para dificultar a prova, né, que nesse caso aqui é 1%. Segundo Safadão, Wesley, né, doutrinador contemporâneo, é ele.